Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e comentar sobre uma das minhas últimas leituras. De fato, essa eu não li há pouco tempo, não. Tem uns 3 meses que eu li esse gibi, no caso é um mangá, uma daquelas revistas japonesas. E como eu já comentei por aqui, eu sempre vi com um certo desprezo, desdém os gibis japoneses que vulgarmente são conhecidos pelo nome de mangás. Eu tenho esse desprezo porque eu imaginava que era algo tosco, muito mal feito e puro preconceito. E eu não sei de onde é que eu tirava essa ideia, porque de fato todos os produtos culturais japoneses, eles são feitos com um extremo cuidado ou de uma forma muito minuciosa, da alimentação à arte da guerra, passando pela arquitetura, o sexo, as religiões, o respeito e a constituição das suas autoridades, e aqui no caso a literatura, os gibis, os mangás. E hoje eu vou falar, ou agora aliás, sobre nada mais, nada menos que mais uma obra do Junji Ito. Junji Ito, espero que seja assim que se pronuncia, Junji Ito. E o nome do livro é Frankenstein, né? Opa, é o contrário. Desculpem. Frankenstein, né? Porque a única coisa que eu tinha lido desse mangaka, Junji Ito, era a Tomie, que eram 2 volumes gigantescos. O Frankenstein é um pouquinho menor, é um volume só. Como todos vocês sabem, Frankenstein, né, ou o Prometeu Moderno, originalmente era um livro da Mary Shelley, que fez um relativo sucesso no século XIX, lá na era vitoriana. O marido dela também foi um poeta, né, e um escritor célebre, e, enfim, né? E o Frankenstein se tornou famoso, em especial não só por essa obra original da Mary Shelley, mas também pelas suas inúmeras adaptações para outras mídias, tanto para o cinema como para o teatro, para outros romances ou contos que se inspiraram na obra de Mary Shelley. E no caso aqui, o Junji Ito, como ele gosta desse gênero do terror, ele pegou essa novela célebre, né, da Europa vitoriana e adaptou para sua estética do mangá. Aí voltando, como era uma obra não tão extensa, a galera aqui dessa editora, que é a Pipoquinha aqui, resolveu aproveitar e inserir alguns contos, aliás, algumas obras menores do Junji Ito aqui dentro, né? Basicamente histórias de terror que fazem um complemento à obra. E mesmo que sejam histórias menores, elas são igualmente impactantes. Porque a minha crítica em relação a Tomie é porque como eram histórias que foram produzidas ao longo de mais de 20 anos, então você notava o progresso da arte da narrativa e a arte do desenho do Junji Ito e de como nas primeiras edições esse trabalho gráfico dele tinha um caráter amadorístico, porque ele era um autor iniciante, né? Ele começou a sua carreira como mangaka com as primeiras edições, né? Os primeiros ali títulos, né? Da Tomie. Então esses primeiros são muito ruins, mas ele rapidamente ele solta ali na criatividade, na forma como ele constrói os personagens, o desenho, etc. Aqui, nem no Frankenstein, nem nessas histórias menores que compõem a obra, né, como complemento, ele comete esse erro, né, esse pecado. Não, tudo é espetacular, mesmo essas obras menores que complementam aqui o volume, né? Pronto. E eles. Primeiro eu vou fazer esse comentário sobre o trabalho gráfico, né? Primeiro o livro tem essa sobrecapa, que é bonita também, né? Que tem nas orelhas tem uma pequena biografia do Junji Ito, tem um comentário sobre ele, pronto. E vocês conhecem logo de cara esses personagens que são os co-protagonistas, né? O Dr. Victor, né? O Frankenstein e o seu monstro, né? Que é só a criatura, né? É o monstro. Aí tem o livro propriamente dito, na capa, né? O Victor, né? O Frankenstein, e do outro lado o monstro, né? E tem a lombadinha do livro, Frankenstein, Junji Ito, pronto. Aí tem o nome em português, entre aspas, tem o nome em japonês, com os ideogramas dele, o nome da editora, pronto.
E ele vem também com um marcador de páginas, que como o livro é um pouquinho extenso, então assim é sempre útil, né? Ter um bom marca-página para acompanhar a leitura. Eu vou aqui folhear rapidamente para vocês terem uma noção aqui do trabalho do Junji Ito, que, entre aspas, né, não é nada bonito. Ele trata aqui de elementos que são grotescos e insólitos. Então, assim, causa um certo desconforto acompanhar que essa arte que é meio doente desse Junji Ito. Tenho minhas dúvidas se uma pessoa que desenha esse tipo de coisa é de fato alguém considerável, que a gente possa considerar normal, né, ou saudável. Em relação à história principal, que dá título ao romance, não? Aliás, a obra que é o Frankenstein, acho que ele, vou dizer que dispensa comentários, que eu acho que meio que todo mundo conhece, né? O Frankenstein, ou Victor, né? É um cientista, um médico, né, do final do século XIX, mas que início do século XIX, no caso, que tem essa pretensão de criar a vida, né? Que é a vida, a criação da vida para ele não seria simplesmente uma dádiva divina, né? O ser humano, a partir do desenvolvimento científico e tecnológico, também seria capaz de reproduzir esses feitos que aparentemente, né, seriam apenas próprios de Deus, né, ou da divindade. Então ele consegue, através da reunião de partes de cadáveres humanos que ele roubava de cemitérios, de necrotério, ou da universidade na qual ele trabalhava, né, como estudante. Ele atuava como estudante, depois de algum tempo como professor. Ele consegue, entre aspas, remontar um corpo humano e dar vida a ele, né? A partir desse conjunto de partes de corpos inanimados, né? E daí a história se desenrola. Que o monstro, ele percebe que ele não é bem visto pela humanidade e ele exige, né, que o médico, o cientista, né, o Victor, ele cria uma companheira para ele, para que assim eles possam viver, ele possa viver de uma forma não solitária, já que ele teria, devido à sua aparência monstruosa e repulsiva, de se ver, enfim, né, isolado do resto da humanidade. E daí a história se desenrola. Como disse, ele não foge muito da obra original da Mary Shelley, apesar dele dar um desfecho um pouco diferente do que a gente encontra no livro, mas, de uma forma geral, ele segue quase que de forma fiel à obra literária. Deixa eu pegar mais algumas imagens para mostrar antes de encerrar o vídeo, né? E é uma leitura, repetindo, altamente recomendável. Claro que o ideal é ler o livro, mas aqui no caso do Junji Ito, ele vai um pouco além de uma simples transposição do texto literário, né, para essa linguagem gráfica, né, do gibi, da história em quadrinho, e a questão da produção gráfica, né? Pronto, esse era o comentário que eu gostaria de fazer sobre o Frankenstein do Junji Ito, assim, falar de uma forma curta. De fato, é um gibi, especificamente um mangá que eu recomendaria, não só por ele tentar guardar uma fidedignidade à obra original da Mary Shelley, e também por nos brindar com esse show de horrores, né, que em algum momento chega até a ser repulsivo, devido à forma como ele desenha o monstro, a decapitação de corpos, o furto de parte de cadáveres humanos, que o Victor, né, o Frankenstein, ele realiza ao longo da obra para a criação da sua obra-prima, né, que é simplesmente o monstro, né, a besta, etc. Acho que vale a pena, né? Se você nunca leu o livro, acho que também vale a pena, mas acho que ler o Frankenstein do Junji Ito, combinado com a leitura da obra, né, original da Mary Shelley, ou desses filmes mais clássicos, né, que fazem essa adaptação, também seria uma boa recomendação, né? E por enquanto é só, né? Até a próxima leitura.